proativa, que apoia a adoção e que cuida de cada criança, que está sob a responsabilidade dela, da vara, da terceira vara da capital. Ela cuida de cada criança como se fosse seu filho. E busca uma família de verdade, que muitas das vezes não é necessariamente a família biológica, mas a família que cuida, a família que ama, a família que está disposta a exercer aquele amor que eu chamo amor qualificado pelo compromisso e pela responsabilidade do cuidado. E a outra convidada dessa noite é a psicóloga Márcia Lopes, né? Nossa companheira também de longa data aí. Eu tenho que declarar que eu sou sua fã, né, de carteirinha há muito tempo. Quando o Quintal nasceu em 2000, eu fui incumbida de levar um jornalzinho feito pelo Quintal, por mim, pelo meu marido na época, que era praticamente nós dois. E num evento no Rio, e quando eu chego lá no evento, era assim, desconhecida, uma estranha, quem estava palestrando era a Márcia Lopes. Eu fiquei quietinha, esperando a oportunidade de poder falar com alguém, né, o responsável pelo evento, que estava à mesa para deixar os jornais, e aprendi muito. Desde lá eu aprendo muito com você, tá? E ela é escritora e hoje ela vai aproveitar, vai lançar o livro dela, A Floresta Alegria. É um livro infantil, mas que serve para muitos adultos. Que trata do amor, né, e da adoção. E de novos arranjos familiares. E esse livro é para colorir, já vem até com lápis. Quem quiser comprar para um afilhado, para um filho, para um sobrinho, para um aluno, é bem baratinho, vocês vão estar ajudando o Quintal, que patrocinou esse livro, porque sonho compartilhado é sonho realizado. A Márcia conversando, eu tenho um livro, não consigo, e o Quintal correu atrás do patrocínio, não conseguiu estar o livro da Márcia. Nós vamos estar lançando bonito amanhã na UAB Rio, e no ENAPA, que é o Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que vai acontecer semana que vem em Fortaleza. É um evento maravilhoso, onde mais de 150 grupos de apoio à adoção e pessoas interessadas no direito à convivência familiar e de crianças e adolescentes se reúnem para tratar de práticas, de soluções para o abandono e a institucionalização. Então é um evento assim, diferenciado, porque às vezes a gente vai para congresso da nossa profissão, de advogados ou de médicos, enfim, mas não tem aquela vibe daquele calor humano, daquela amizade, daquela energia afetiva que circula o tempo todo no congresso, entre todos os presentes. Nós somos mais 50 grupos de apoio à adoção no Brasil, e que estamos fazendo esse trabalho em cada rincão de todas as 5 regiões brasileiras. E falamos a mesma língua, temos os mesmos princípios e as mesmas condutas em prol da defesa do direito da criança e adolescente. E isso tem que ter uma lei escrita como grupo de apoio à adoção deve proceder. É a sintonia do afeto que eu vejo. Então, depois dessas coisas lindas que eu disse, estou inspirada, eu gostaria de chamar as 2 pessoas ao palco. E vou pedir uma salva de palmas. Ajuda o doutor Felipe para conduzir a reunião conosco aqui. Bom, eu sou Felipe Fernandes, sou advogado do Quintal, subi para ajudar elas a saber o caminhozinho e botar na mesa. No programa a gente faz de tudo aqui no Quintal, não é problema, pelo contrário, no Quintal tem solução. Vamos começar hoje com a doutora Mônica.
Então tá. Da terceira vara da infância e juventude, desde o ano de 2007, mas sou juíza desde o ano de 1997, também fui juíza aqui do Niterói, mas criminal, não fui juíza da infância aqui. Hoje o tema é sobre novos arranjos familiares, mas é mais um bate-papo do que uma palestra, e eu já até indico a vocês que possam ver um documentário da GNT que chama Novas Famílias, que acho bastante interessante, que tem uma série em capítulos, né, em que fala sobre os novos arranjos familiares, que não é uma coisa taxativa e sempre vão surgindo novos. Então, a gente não tem como especificar todos os arranjos familiares, porque a característica justamente de família não é que é uma coisa fechada e sem avanço no tempo, né? A Bárbara já colocou a questão da Itália, que você citou. Na verdade, a Itália, ainda hoje, por questões, acho que também religiosas, só é permitido a adoção por casal e tem que ser casado, não é nem admitido a adoção por companheiros, né? E assim como não é admitido a adoção por solteiros, nem por viúvo. Por solteiros não é também admitido, e lá só é admitido por casal casado, e tem lapso temporal, tem que ter no mínimo 5 anos de casados para se pensar em adoção. Então, assim, bem fechado realmente os requisitos para adoção na Itália, né? Mas também não é só na Itália, aqui em Portugal, por exemplo, que o casamento homoafetivo foi aprovado já há algum tempo, era permitido o casamento, mas não era permitido a adoção. Então, os casais que eram casados não poderiam fazer adoção. E há pouquíssimo tempo que se passou a lei que se admitiu a adoção por casais heterossexuais em Portugal. Então, assim, homossexuais em Portugal. E o casamento, Portugal realmente foi o caso mais, digamos, diferente, porque o casamento passou muito antes. E a adoção não era possível. Eu acho que foi o único país em que isso se deu ao contrário, porque na maioria dos países já era possível fazer a adoção, mas não tinha um casamento. Em Portugal foi aprovado o casamento e tinha impeditivo da adoção. Eu não conheço nenhum outro país que teve essa peculiaridade que teve Portugal, né? Bom, pode passar primeiro. Bom, eu quis trazer como que era o passado aqui no Brasil, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tinha uma lei, que era de 1979, que era o chamado Antigo Código de Menores, né? Em 1979, a redação era essa: somente pode requerer a adoção plena casais cujo matrimônio tenha mais de 5 anos, é bem parecido com o da Itália, e dos quais pelo menos um dos cônjuges tenha mais de 30 anos. Ou seja, além de ser casal heterossexual, teria que ser casado, teria que ser há mais de 5 anos, e um deles teria que ter mais de 30 anos. Parágrafo único. Provada a esterilidade de um dos cônjuges e estabilidade conjugal, estaria dispensado o prazo de 5 anos. Então, se o casal fosse casado há 4 anos, mas fosse estéril, mas que um deles teria que ter mais de 30 anos, seria permitido, então, a adoção sem o tempo de 5 anos. Bom, autorizar-se a adoção plena ao viúvo ou viúva, provado que o menor está integrado ao celular, onde tem iniciado a convivência de 3 anos ainda em vida de outro cônjuge. Olha que absurdo. A convivência teria iniciado, um dos cônjuges faleceu, e o cônjuge viúvo só pode adotar se tivesse pelo menos 3 anos de convivência com o que morreu. Essa regra realmente era difícil de ser aplicada, porque eram casos raríssimos que isso aconteceria, né? E aí vem o 34. Os cônjuges separados judicialmente, havendo começado o estágio de convivência também dos 3 anos, ou seja, era possível a adoção por cônjuges separados, desde que pelo menos a criança tivesse convivido com os dois ainda casados pelo período de 3 anos. Tá? Isso é em 1979, eu tenho que dizer que era a época que eu já atuei como advogada, eu peguei isso daqui. Tá? Bom, a Lei 8.069, então ela vem em 1990,
e já com uma redação bem diferente. Primeiro, já não temos mais tipos de adoção, porque a adoção é uma só, mas a adoção é uma só pela Constituição de 88, os 2 anos antes. E o Código o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 reitera o que a Constituição Federal fala, dizendo que só temos um tipo de adoção, não tem mais isso de adoção plena e adoção simples, como tinha no Código dos Menores, e diz que pode adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Então, quem pode adotar? Os solteiros, os divorciados e separados, os viúvos, os casais heterossexuais e os casais homossexuais, aí já uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Bom, e aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz que é possível também os casais homossexuais adotarem, porque é possível os casais homossexuais terem união estável. Foi um voto, está mais adiante, nos slides mais adiante eu vou falar, digamos que foi um voto muito histórico do Supremo Tribunal Federal, que acabou ensejando nenhuma controvérsia mais quanto a essa possibilidade de adoção, e também gerou que, bem depois, os casamentos estão sendo permitidos por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Bom, eu coloquei aqui que existe um projeto de lei, 6.583 de 2013, que é o chamado Estatuto da Família, que muitos devem ter ouvido, que prevê no artigo 2º, troca o artigo 2º, o parágrafo 2º, que diz que só pode adotar entidade familiar somente a união entre um homem e uma mulher, ou seja, impedindo que seja feita a adoção por casais homossexuais. Então, a alteração nesse parágrafo 2º do artigo 42. É um projeto de lei de 2013, está parado lá, graças a Deus, porque o projeto é horroroso, mas ainda pode passar, né? Bom, o artigo 1622 do Código Civil, ele foi revogado pela Lei 12.010 de 2009, trazia uma redação pior do que o do ECA, porque a redação era o seguinte: ninguém pode ser adotado por 2 pessoas, salvo se for marido ou mulher, ou viver em união estável. Então fica a entender no Código Civil que era só os casais heterossexuais, né? De qualquer maneira, essa redação do Código Civil não está sendo mais usada, está se usando a redação do ECA, mas eu queria dizer que a gente teve um retrocesso, porque veio o ECA em 1990, sem colocar marido e mulher. Depois o Código Civil veio em 2002, colocando homem e mulher, porque na verdade o Código Civil anterior era de 1916. Quando o Código Civil foi aprovado em 2002, já tinha 20 anos que estava no Congresso. Então, quando ele foi aprovado em 2002, ele já foi aprovado totalmente desatualizado. E aí ele veio com uma redação pior do que o Estatuto. E aí, posteriormente, teve uma reforma do Estatuto, que é essa lei aí 9.009, em que revogou esse artigo e hoje só se usa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque quando veio o Código Civil de 2002, ficou aquela pergunta: estaria o ECA revogado pela norma de 2002, já que o Estatuto é de 1990? Então teve essa possibilidade de interpretação de que sim, né? Bom, a Constituição Federal, com base nesses artigos, no artigo 1º, no artigo 3º e no artigo 5º, é que o Supremo Tribunal Federal, pode passar para o outro. O Supremo Tribunal Federal deu a interpretação ao artigo 226, parágrafo 3º, que diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A interpretação da ADIM, que foi essa que eu coloquei embaixo, e a DPF 132, foi de que reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, e não que a união estável é tão somente a entidade familiar composta entre homem e mulher. Então, a entidade familiar passa a ser não só entre homens e mulheres, mas também entre homem e homem, entre mulheres e mulheres, e essa foi a interpretação dada por este acórdão do Supremo Tribunal Federal. Pode passar. Bom, a Constituição Federal fala da questão da prioridade absoluta, pode passar. Bom, os PLs que ainda tem vigente hoje, esse daí de 2008, outro PL bem reacionário, que diz o seguinte: a adoção pode ser formalizada apenas por casal,
que tenha completado 18 anos de idade, comprovado casamento oficial e estabilidade da família, sendo vedadas a adoção por homossexual. Essa daí só permite por casal casado, não permite nem a união estável e exclui, no caso, a adoção por homossexuais. Pode passar. Bom, outro PL, que é esse PL de 2015, que fala, também coloca como um parágrafo do ECA que é vedada a adoção conjunta por casal homoafetivo. Então vocês veem que, apesar da jurisprudência do Supremo ter avançado nas novas composições familiares, ainda temos deputados e senadores fazendo projetos de lei para barrar isso. Bom, o que pensa a psicologia? A psicologia tem feito diversos trabalhos no sentido que a adoção de crianças por casais homossexuais é totalmente irrelevante para a determinação da orientação sexual da criança. Né? Então, todos os estudos têm sido no sentido de que não importa a composição familiar, seja ela de casal hétero, casal homo ou pessoas solteiras, não se refere à orientação sexual das crianças que serão adotadas. Isso daí é só um exemplo que eu coloquei, né? Então, no sentido de comprovar a ausência de problemas, as crianças com pesquisas que foram feitas, né, em que se comprovou isso, né? A maioria das pesquisas feitas nos Estados Unidos. Mas tem pesquisa também do Paraná, da psicóloga, Weber, né? Bom, jurisprudência, aí temos essa DIN e a DPF, também pequenininha, mas que é a que julgou a possibilidade de adoção por casais homossexuais, né? É uma questão consolidada, essa jurisprudência tem efeito erga omnes para todo o país e o juiz não pode julgar diferentemente. Recurso extraordinário do Paraná, da Carmen Lúcia, um caso que foi uma adoção, inclusive, que eu fiz, também que entendeu especificamente a questão da adoção do casal homoafetivo. Que o primeiro acordo foi a respeito da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E esse daqui foi uma apelação específica de adoção do casal homoafetivo. Na verdade, esse casal, eles tiveram a habilitação pelo Paraná condicionada a sexo e idade. Eles só poderiam adotar crianças acima de 10 anos e do sexo feminino. E aí eles entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Paraná, ganharam. O Ministério Público recorreu ao STJ, ao Supremo, e aí eles ganharam no STJ e ganharam no Supremo. Esse daí foi o acordo no Supremo Tribunal Federal. Foi bem complicado porque, apesar de eles já terem ganho no Tribunal de Justiça do Paraná, eles não foram incluídos no cadastro. E não entendo por quê, porque o recurso para o STJ do Supremo não tem efeito suspensivo. Mas mesmo assim eles não foram incluídos no cadastro até o término final do julgamento do recurso. Pode passar. Esse é outro acórdão que fala da adoção afetiva do mesmo casal, tá? Tanto do STJ, o anterior foi do Supremo, e esse STJ, o Ministério Público entrou com recurso especial e recurso extraordinário. Este é um dos problemas porque a gente tem vários graus, a gente fala que tem 2 graus de jurisdição, duplo grau de jurisdição, mas aqui no Brasil a gente tem um monte de grau de jurisdição, porque além do Tribunal de Justiça, a gente tem o STJ e tem o Supremo Tribunal Federal. No final, uma coisa que era para ser só 2 já é 4. E fora os recursos existentes em todas as instâncias. Bom, os juízes já tinham decidido há muito tempo atrás, é bem antigo, de 2009, a necessidade de habilitação conjunta. Essa decisão foi antes da decisão do Supremo, antes da decisão do STJ, que os juízes já tinham decidido que, para a inclusão no cadastro, deveria se habilitar os 2 parceiros, né? O casal, não só um. Porque várias comarcas vinham habilitando só um e não vinham habilitando o outro parceiro. Bom, esses daí são os países que aceitam casamento. Esse slide não está novo, já tem vários outros que já aceitam casamento, sendo que aqui no Brasil a gente está na mesma situação dos Estados Unidos, né? Porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos não tem lei admitindo casamento homoafetivo. O que existe é a jurisprudência. No caso do Brasil,
A jurisprudência, se pode se chamar de jurisprudência, foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que baixou uma resolução, não se chegou à matéria suprema. E no caso dos Estados Unidos, a Suprema Corte entendeu também válida. Então são dois países em que o casamento gay existe, mas não há previsão na legislação, né? Só por interpretação da jurisprudência. Países que aceitam expressamente a adoção afetiva, agora não está aí nos slides, Portugal já aceitou, já tem outras mais novas, pode passar. Aqui alguns casos que eu trouxe para vocês. Esse caso é um caso bastante interessante, que é o caso de Maricá, em que os dois parceiros, né, um deles, o da esquerda, não, da direita, ele era casado com uma mulher, e nesse casamento com essa mulher, ele teve as duas filhas que estão acima. Uma dessas filhas tem aquela criancinha ali, que é a neta dele. Posteriormente, ele casou com um homem e adotou duas meninas. E depois, essa foto não está atualizada, ele adotou um menino com mais de 18 anos. Uma adoção em vara de família. Ele apadrinhou um menino que foi na minha vara, mas não fizeram a adoção quando era menor de idade e fizeram quando ele completou 18 anos. Então já tem mais um outro aqui que é um rapaz de 18 anos. Então aqui nós temos as filhas biológicas só daquele, né? As filhas adotivas que são dos dois, a neta que é filha de uma das filhas biológicas e essa nova adoção do menino de 18 anos que não é irmão das duas meninas, porque as duas meninas são irmãs biológicas e o menino agora que não é irmão biológico. Então assim, é um arranjo familiar bastante diferente, né? Aliás, todos se dão super bem, porque as filhas adoram os filhos adotivos, né? Os filhos do segundo relacionamento, os irmãos, né? E a netinha, que é mais ou menos da idade, um pouquinho menor, né, do que a filha menor deles, né? E bom, ainda temos então agora o menino de 18 anos, porque o menino de 18 anos, como ele foi adoção por vara de família, eu só soube isso há pouquíssimo tempo, porque não tinha passado por mim. Na verdade, foi uma adoção realizada em Maricá e pela vara de família. Bom, esse daqui também foi uma adoção. Esse caso passou no Histórias de Adoção. É uma adoção por dois homens de 4 crianças. Essas 4 crianças, só 2 são irmãs biológicas por parte de mãe e pai. As outras 2 são irmãs biológicas somente por parte de mãe, mas de outros pais, de pais diversos, inclusive as 2 que não são do mesmo pai, cada uma tem um pai. E eles fizeram uma adoção de 4 crianças. E que a gente tem visto muito nos casos de adoção homoafetiva é um desejo muito grande de adoção por grupos de irmãos. Então a gente tem reparado que a maioria dos casais homossexuais fazem a opção não por um só, mas por grupos de irmãos. Pode passar. Esse daqui foi o do acórdão. Ele fez essa adoção primeiro deste menino aqui e depois desses 2. Esses 2 são irmãos biológicos, o outro não é irmão biológico dos 2. E foi o casal que teve a rejeição, a habilitação aprovada por sexo e idade, que foram até o STJ e o Supremo Tribunal Federal e ganharam os recursos, né? É um caso bastante conhecido também. Na verdade, esta adoção, as 3, eu acabei fazendo a adoção deles sem estar no cadastro, porque já estavam aprovados, mas não incluíam ele no cadastro, porque estavam com os recursos pendentes no STJ e no Supremo. E então ele não conseguia adotar estado nenhum da federação, porque eles não estavam incluídos, mas me trouxeram um processo de habilitação que estavam aprovados, e a única coisa é que a sentença dizia que tinha que ser mais de 10 anos. Na verdade, só uma das crianças minhas não tinha menos de 10 anos, né? Mas também tinha a limitação de que só poderiam adotar meninas. Não me pergunte por quê, porque eu também não consegui entender o porquê dessa restrição. Bom, essa adoção de grupos, na verdade são 2 mulheres,
que também adotaram 2 adolescentes que não são irmãs biológicas, que não eram do mesmo abrigo e, portanto, foram adoções também de não, quase na mesma época, mas de não irmãs. E também eu tive, não sei se vocês viram no Histórias de Adoção, que também foi bastante interessante, um casal que adotou ao mesmo tempo 2 crianças do abrigo que se consideravam irmãos. As 2 crianças não tinham parentesco biológico, eram 2 meninos, sendo que elas conviveram no abrigo por um grande período, elas se tinham como irmãs, e o casal fez a adoção das 2 crianças ao mesmo tempo, e posteriormente adotaram também uma menina, mas já 3, 4 anos depois. Que eu achei uma adoção bastante interessante, porque eu confesso que por um período eu tive bastante preconceito nesse tipo de adoção de não irmãos, né, ao mesmo tempo. Eu achava que quando era uma adoção conjunta, que deveria ser de irmãos, mas também depois cheguei à conclusão que tem crianças no abrigo que consideram mais irmãos do que os irmãos biológicos. Então também acho que a gente tem que avaliar muito a questão da afetividade, não a questão do parentesco biológico. Então acho que isso é um avanço também que devemos ter. Eu também acho, quando eu coloquei que no passado a gente só poderia adotar casal, casado, etc., eu acho que a gente está num momento que a gente tende a evoluir na legislação, no caso de solteiros, a possibilidade de adoção por pessoas que não vivam que não têm relacionamento amoroso. Isso ainda é proibido, não é permitido pela lei, porque só é permitido casamento ou união estável, mas acho que a gente tende a avançar. Por exemplo, uma mulher solteira que tem um primo solteiro, que se dá super bem com este primo, ambos moram em casas separadas, mas ambos têm desejo de ter um filho. Por que não seria possível os 2 adotarem conjuntamente? Então, hoje, a lei só permite a adoção para pessoas que tenham um relacionamento amoroso, seja casamento ou seja união estável. Mas acho que a gente tende a avançar no espaço, no tempo e no espaço para esta nova configuração, ou seja, adotantes que não tenham relacionamento amoroso, amigos, uma pessoa solteira com um primo. Acho que a gente vai avançar, acredito, num curto espaço de tempo, aí uns 5, 10 anos, para ter uma reforma legislativa neste sentido. Bom. Tem um caso desse que o Sávio opinou como procurador de justiça, favorável à adoção de um tio-avô desse sobrinho neto, adotado pela sobrinha, mas que não tinha pai e que moravam ambos na casa desse tio-avô, e ele desenvolveu com esse tio-avô uma relação de filiação. E o Tribunal do Rio manteve. Olha, bastante interessante, porque vocês vejam que se a gente for interpretar taxativamente o artigo do ECA, fala em casamento ou união estável. Mas acho que realmente isso está prestes a avançar muito mais. Eu estava comentando com a Márcia, até na série que eu estava vendo na internet, que chama, a série da Netflix chamada Annie with Annie, e que a menina de 13 anos foi adotada por 2 irmãos. Eram uma mulher e um homem solteiros que moravam juntos, sempre moraram juntos, porque moravam juntos quando os pais estavam vivos, os pais morreram, e eles continuaram a morar juntos. E aí eles fazem uma adoção tardia de uma menina de uns 13 anos. E eles não têm um relacionamento amoroso, são irmãos, né? Há esse bloqueio ainda expresso no ECA, mas há uma possibilidade de se avançar nesse sentido, sobretudo quando o Supremo Tribunal Federal já tem avançado há 2 meses atrás, que saiu a decisão da questão da paternidade socioafetiva, admitindo a multiparentalidade, e relevando a questão da socioafetividade em relação aos vínculos biológicos. Então eu acho que isso é uma coisa que dá para avançar ainda na legislação, que ainda dá para se avançar, seja alterando a lei ou a própria jurisprudência avançar. Eu não conhecia esse caso, mas já vou tentar pegar esse acórdão, porque eu confesso que eu já tive casos, um pouquinho mais para trás, que eu acabei indeferindo porque a lei falava que não podia, mas que eu fiquei extremamente assim,
triste com a situação. Já tive um caso, por exemplo, com uma mulher adotou uma criança e o cunhado dela queria adotar junto com ela, porque ela era separada do irmão dele. E o cunhado morava atrás, todos no mesmo quintal, e o garoto chamava o cunhado de pai e ela de mãe. E não chamava o ex-marido dela de pai, porque eles eram separados. E aí vieram para a audiência nesse arranjo, e eu confesso que eu fiquei bastante embaraçada. E eu falei, mas a senhora é casada, porque não tinha saído da separação, vai adotar com ex-cunhado, com um cunhado, né? Porque ela não tinha saído do divórcio. E acabei interferindo, mas eu acho que realmente para a criança não foi bom isso. Então, assim, acho que a gente ainda tem que avançar nisso, porque realmente, hoje talvez eu desse outra sentença, essa que é a realidade, né? Porque isso já foi o quê? Uns 4 anos atrás. Então, a gente também avança com o decorrer do tempo. No que se refere aos homens e mulheres solteiras, há muita procura de mulheres solteiras para adoção, ou separadas ou viúvas. Já homens solteiros é bem mais raro. Dificilmente eu encontro habilitados homens solteiros. É possível, mas é bem mais raro. Eu confesso a vocês que eu acho que eu só fiz uma adoção por homem solteiro na minha vida. É muito difícil encontrar homens solteiros adotando. Bom, os novos arranjos estão aí, não são taxativos, a Márcia ainda vai comentar sobre eles. Eu convido vocês a assistirem a série Novas Famílias da GNT, acho bastante interessante. Essa série da Netflix é bem interessante, são 7 capítulos. É uma série histórica, porque a série não se passa na Inglaterra, mas no início do século XX. É bastante interessante. Também queria comentar o último capítulo do História de Adoção, que apareceu dia 30, né, o último capítulo da 2ª temporada, né, que foi na terça-feira passada, que também foi a adoção de uma criança transexual por um casal casado. Era transexual, casada com um homem, né? E foi um episódio bastante interessante, acho bastante interessante que todos assistam lá. Às vezes realmente não é muito fácil a gente encontrar crianças trans no abrigo, mas várias vezes eu já encontrei crianças trans no abrigo. Uma dificuldade muito grande de encontrar pretendentes, porque a maioria dos pretendentes não aceitam essa condição. E no caso dessa colega de Pernambuco, encontrou através até de mim, fui eu que fiz a via para São Paulo, porque esse casal tinha me procurado para adotar uma outra criança no Rio. E acabou ele não adotando essa criança comigo, e eu fiquei com o nome deles guardado e passei para o casal para essa situação de Pernambuco, que acabou dando certo. Mas também um episódio que eu acho bastante interessante vocês assistirem, que é o último História de Adoção. Lembrando que a 2ª temporada acabou, mas além de ter quem tem a NET, tem o NAU, vai recomeça novamente. Então vai começar agora o episódio 1, 2, 3, 4 até o 13, né? E quem tem a NET pode ver através do NAU, gratuitamente, todos os episódios, inclusive da série 1, porque tá no NAU aí tem desde o primeiro capítulo da 1ª temporada. Então estou aberta para perguntas, qualquer dúvida, e obrigado pela participação aqui. Bom, agora vamos chamar escritora, psicóloga, parceira, eu ia falar assim, guru, quase um guru para mim, pessoalmente. A gente eu já fiz algumas sessões contigo nas caronas. Márcia Lopes, por favor. Gente, boa noite. É um super prazer estar aqui mais uma vez. Pode passar, por favor. Olha, eu gosto muito desse cara. Ontem ele estava na UERJ dando uma palestra. Ele é um psicólogo português. E ele diz assim: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza.
Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça a diferença. E de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Olha só, o ordenamento jurídico hoje, a doutora Mônica está aqui, ela me corrige se eu estiver errado, admite 11 tipos de família. O que nós estamos falando, gente? Hoje somos 11 tipos de famílias diferentes aceitas pelo ordenamento jurídico. Ah lá, família matrimonial não precisa explicar. Família informal. É a família que vai, os filhos vão do vizinho, vai crescendo na sua casa, você vai criando e de repente eles entram na lista de herança. É a família homoafetiva, a paralela ou simultânea, né? Eu sou casada aqui com meu marido, mas ele tem uma outra, Marco você, mas ele pode ter uma outra família com filhos. A poliafetiva, né? Pode estar falando, é porque tem trisal, né, gente? A TV já mostrou alguns filmes, mas tem o trisal, assim, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, então já existe o trisal. A monoparental, que sou eu e meu filho apenas, ou um homem e um filho. A anaparental, que são vários irmãos, que nem essa Anne, como esse filme do Netflix, ela morava com o irmão. Então ela tinha uma família anaparental, porque os pais já tinham morrido. E a Anne também entra para a família anaparental. A pluriparental, que 2 pais, 2 mães, etc. Extensa ou ampliada, que são os meus pais, que são avós dos meus filhos, os bisavós, etc. A substituta, que somos nós, famílias formadas por adoção. E a eudemonista ou afetiva. Eu fui criada por uma pessoa que foi minha vizinha a vida inteira, e aí por uma série de contingências a gente vai morar junto, porque vai estudar fora, aí vem mais uma amiga e a gente acaba vivendo ali como uma família. Família formada por amigos, tipo república. Vamos lá. O que é o parentesco? Gente, olha só, a antropologia não está nem aí se o filho veio da barriga ou veio por adoção. Para o antropólogo, o filho é filho. É aquele que eu cuido, que eu protejo, que eu educo, que eu alimento. Então, já tem uma ciência que sempre existiu, que não está nem aí se eu gestei esse filho ou se eu acolhi esse filho. Então, o estudo de parentesco, ele quer saber das organizações familiares, só. Família substituta somos nós. E aí eu quero entrar numa coisa que é o preconceito. É estranho, porque eu trabalho com adoção, eu tenho 40 anos de formada, eu trabalho com adoção há mais ou menos 38. E agora tem me aparecido tantos casos de preconceito, que eu fico pensando, gente, quando que isso acaba, né? Como para nós, que frequentamos grupo de apoio, e que escrevemos e que falamos, isso já era. É um pouco, choca um pouco, e a gente começa a ver como é que é isso. Primeiro, gente, todos nós somos preconceituosos, né? A pessoa mais fofa do mundo, ela tem algum preconceito, porque o Brasil é um país preconceituoso. Isso está na cultura. Eu tenho um pacientinho lá onde eu moro, que ele tem 9 anos, ele é um fofinho, ele é um menino brilhante. Eu até suspeitei que ele fosse genial, pedi para a família avaliar como psicopedagogo e tal, mas ele é muito inteligente, mas graças a Deus ele não é gênio, porque o gênio também fica bastante sem espaço. E a mãe dele está grávida, então ele está morrendo de raiva, porque ele vai ter um irmão. Ele falou que se fosse irmã, era melhor para ele lidar, mas irmão é muito, é outro igual a ele. Aí eu falei, mas poxa, será que não vai nascer nunca uma irmã? Como é que é? Ele falou, a minha mãe disse que ela não quer mais ter filhos. Da barriga. Aí o meu pai falou, a gente pode adotar. Aí ele olha para mim e pergunta assim, e como é que faz na maternidade, tia? Eu tiro um pouco do meu sangue, minha mãe tira um pouco do sangue dela, meu irmão, meu pai, e a gente troca o sangue da menininha? Olha, ele é um menino brilhante, com capacidade de raciocínio. Outro dia ele queria discutir física quântica comigo. Eu falei, para que você não sabe isso. Você ouviu falar. O que é física quântica?
Não, alguma coisa de espaço sideral. Mentira, física quântica não é nada disso. Para que você... Por que você quer falar de física quântica comigo? Não, eu só quero surpreender meus pais. Ele tem um vocabulário muito rico. Mas olha, os pais falaram em adoção. E o que essa criança trouxe? Essa criança trouxe a hegemonia do sangue. É fruto da cultura. Ninguém explicou para ele. Lógico que eu dei uma estrelinha de presente para ele. Aí ele falou, tá vendo? Você está falando de espaço, você sabe física quântica. Bom, uma coisa interessante, gente. Como é que começa o preconceito no Brasil? Vamos lá. O preconceito racial. Como é que começa no Brasil? Éramos todos senhores de escravos. Né? Aí teve primeiro, qual foi a primeira lei do ventre livre? Sei que é uma história. Então, primeiro teve, o negro já foi trazido da África, arrebatado da sua rotina, da sua casa, da sua família e trazido para um lugar absolutamente inóspito. Lá pelas tantas, alguém disse, os filhos que você gerar estão livres. Então ele não tem mais filhos, porque ele é fruto da escravidão. Aí veio a lei da aposentadoria do escravo, né? A lei do sexagenário. Então, você não tem mais pai, você não tem mais filho. O negro ficou absolutamente desnorteado. Ele não tinha mais uma referência acima e nem podia conceder uma referência abaixo. Aí houve a abolição da escravatura. O que aconteceu com o negro? Se juntou nos guetos e ficou separado nos morros, né? E aí tinha um discurso higienista dos médicos da Europa na época, e como os negros eram serviçais, faziam todo tipo de serviço, catava dejeto, etc, etc, esse discurso higienista afastou, porque achavam que eles eram sujos. Aí, gente, começa a surgir no Brasil as religiões afro. Por quê? Todo negro precisava de um pai e de uma mãe de santo. Qual brasileiro que nunca ouviu? Você é filho de Xangô, Yansan, você é filho de sei lá quem, porque não manjo muito dessa religião, mas todos nós, em algum momento, escutamos. Você é manjar com Ogum, você é filho. Então, essa filiação do negro veio para orientá-lo, porque sem pai e sem mãe, ele estava completamente desnorteado e discriminado. Não, já não tinha nem banzo mais. E desnorteado, porque segregado de todas as maneiras. Então, para vocês verem a importância da filiação. Pode passar, obrigada. Oi. Ah, tá, isso é outra coisa. O meu marido está dizendo aqui para mim que ele estava abandonado. Abandonado significa aquele que não tem bando. Isso, essa apócope, né, essa separação que ele faz é o esquetismo, né? Bom, e o que é o preconceito, gente? Olha lá. Né? O preconceito é aquele conceito que eu tenho prévio, sem questionar. Eu nem me pergunto, por que o negro é diferente de mim? Ah, por causa da pele, então ele é mais sujo, então ele é mais rico, então... A gente nem se pergunta, e essa coisa vai entrando na cultura. A sociedade exclui todos aqueles que consideram diferente como garantia da sua própria normalidade. E aí, gente, entra uma coisa assim, né? Outro dia, uma antiga paciente, que agora tem mais uma relação mais próxima, mas eu não almoço mais, falou que é um casamento gay. Ela tem um filho que ela cuida muito, porque ela descobriu esse menino diabético. Ela tem um adolescente que já está com 16 anos e esse menino que tem 7 anos. Aí ela me pergunta assim, vou a um casamento e o que eu faço? Eu preparo o Antônio? Aí eu falei para ela assim, prepare o seu preconceito. Claro que ela ficou brava demais. Mas quem mandou me perguntar no WhatsApp? Por que não marcou uma sessão e não foi conversar? Perguntou no WhatsApp, eu respondo no WhatsApp. Tá? Aí, prepare. Não, mas eu não sou preconceituosa. Se você não fosse, você não estava me perguntando. Porque isso passava para você, igual a gente passa que uma torneira pingando, a gente fecha. Tá? Você tem sim. Aí tá. Aí, hoje, por sinal, ela me mandou a resposta.
Não falei nada, como você mandou. Não mandei nada. Não falei nada como você mandou. E o Antônio não fez nenhuma pergunta. Eu falei, ai, salvei uma alma do purgatório. Graças a Deus. Fiz alguém refletir sobre o preconceito, gente. Todos nós temos, sabe? E o preconceito da adoção, você quer ver? Você quer ver uma coisa que a família adotiva adora? Meu Deus, vocês têm muita coragem. Adotaram uma criança que vocês não sabem de onde vem. Como vocês são bons, aí que vontade de matar que dá. Então, isso é fruto de um preconceito. Que isso, gente? É uma criança que merece meu cuidado, meu apreço, meu amor. O que mais? Sabe? Até samba é isso. Mas as pessoas acham que você é muito especial, muito bom. O preconceito, ele vem disfarçadinho. Se ele fosse claro, a gente não sabe se defender. Tá? Então, às vezes, na escola, a criança sofre preconceito com o professor como a melhor das intenções do mundo em proteger a criança sem querer. Não vai brincar com aquela mão que aquela menina fala o que pensa. Olha, a minha filha sempre soube da adoção, imagina, gente, trabalho com isso. Tá? Uma vez ela chegou da escola e falou, mas sabe, ela tinha uma menininha linda que era de uma turma, ela gostava, sempre gostou de tomar conta de crianças menores. E tinha uma menininha linda, ela falou, mãe, você sabe, ela é adotada. Eu falei, ué, e você também? Ah, é? Mas você imagina que alguém na escola falou baixinho para ela, aquela menininha ali, a Natália, é adotada, ela, como se ela não fosse. Eu falei, você também? Ah, é? Ah, pronto. Foi cuidar da vida dela lá. São cuidados que nós precisamos tomar, gente. Olha só, é diferente de mito. O preconceito é diferente do mito. O mito você cria ele. Então, se você não faz pesquisa como a Lídia Weber, que é tudo pesquisa dela também, você pode chegar a uma conclusão assim, sem pesquisa. Toda família adotiva é melhor que uma família formada apenas por laços biológicos. Isso pode ser verdade? Não, né, gente? Família é família. E o ordenamento jurídico está dizendo para a gente que a gente tem 11 tipos. Vamos lá. Olha lá, gente. O que pai adotivo, mãe adotiva, peço você escutar. Crianças adotivas cedo ou tarde dão trabalho. O Sábio fala muito isso, né? Fulano assassinou a avó. Não, assassinou a avó porque usou droga, mas se fosse adotiva era por causa da adoção. Hã? Podia usar droga à vontade, mas como é adotivo foi por causa da adoção. Casais com filhos biológicos não precisam adotar. Como é que é isso? Como é que é isso? Não precisam. Olha só como essas coisas estão na cultura e a gente não para questionar. Crianças adotadas, se derem problemas, merecem ser devolvidas. Isso não dá arrepio? Porque ninguém vai falar pra gente que trabalha com isso, mas esse papo rola. Filho biológico você devolve também, né? Pra Deus, né? Mata. Claro. Como é que vai devolver filho biológico? Então toma aqui um veneninho e volta pra Deus. Então, gente, olha só. Como é que é isso? É claro que numa adoção tardia, a criança vai dar alguns problemas que uma adoção de bebês não dará. É lógico que esse processo de adaptação não é só da criança para com a família, mas da família para com a criança também. E exige uma preparação. Né? Crianças muito inteligentes, igual esse menino que quer surpreender os pais, é complicado. Né? É complicado. Márcia, eu arrisco dizer que os filhos adotados ou nascidos, né, da própria família, bebês, talvez com 12, 13 anos também comecem a dar os problemas. Né? Começa a falar, a pensar, a descontrariar, não concordar. Né? Então não é uma prerrogativa da adoção, é uma prerrogativa da idade, da adolescência. Exatamente. A prerrogativa da sua. Não, o meu marido está lembrando aqui as coisas da minha filha. Como nós temos uma diferença de idade grande, quando ela tinha assim, uns 10 anos, ela falou, mãe, senta aqui na cama dela, aqui em Niterói,
senta aqui, vamos revelar. Quanto tempo dura uma mãe? Eu falei, muito tempo. Aí eu falei, filha, olha só, eu sei que você já está percebendo que nós temos uma diferença grande de idade. Mas, você já reparou como que a família da mamãe dura? Olha quantos anos tem a vovó, o vovô, a bisa. Olha só, fica tranquilo, vai dar para eu te acompanhar até a formatura, o nascimento dos filhos, fica tranquilo, não pensa nisso não. Porque toda criança também, quando percebe o passar do tempo, qual o problema? A criança começa a ser criança porque diminui a idade, faz uma regressão. Porque ela entende que se ela para o tempo, os pais param de envelhecer. Isso é um processo inconsciente. Se meus pais pararem de envelhecer, eu deixo tudo no igual. Então ela começa a dar alterações que seriam de uma idade anterior. Quando você esclarece, não vou morrer, não estou doente, tenho saúde, fica tranquilo, ela também tem tranquilidade para voltar a crescer. E a Bárbara está falando na outra palestra, na outra palestra que eu dei, estava falando das fases da adolescência. Não tem como adolescente não ter problema, a gente é muito hormônio entrando em função. Então tem os problemas sociais, né, que eles se agrupam, eles querem contestar, etc. Mas tem os problemas hormonais também. Né? Imagina, você dorme com o pé, acorda com o pé maior, cai na cama. Né? Você cresce pra caramba na adolescência, você tem um fervilhar hormonal muito grande. Né? E a neurociência agora diz que, descobriu-se, né, que o cérebro de um adolescente, 13, 14 anos, funciona exatamente como o cérebro de alguém de 3 anos. Então vocês veem que a pirraça é muito comum, a teimosia, muito semelhante a alguém de 3 anos. A filiação, os pais biológicos podem procurar as crianças. E aí você vai morrer de medo, né? Ai, você olha para o seu filho no berço e fala, meu Deus, e se a mãe biológica vier procurar? Mentira, gente. A lei é clara. Acabou. Agora ele é seu filho. Pronto. Encerra. E tem mais. Se algum pai biológico se aproximar 100 metros do seu filho, de você, com intenção de constrangimento, você pode mandar prender, não é isso, doutora? Ela tem que confirmar, senão tem noção. Mas é muito difícil, gente, porque assim, primeiro a criança passa um tempo no abrigo, é destituído do poder familiar, quer dizer, aqueles pais biológicos nada mais tem a ver com essa criança quando ela fica disponível para adoção. Então, tá bom, mas tem uma fantasia. A filiação adotiva é inferior à filiação biológica. Esse é um preconceito que a gente encara todos os dias. Né? Porque a gente está lidando com o nosso filho e a gente está sabendo que é exatamente igual. Mas para quem está de fora, acha que tem uma diferença, que essa filiação é diferente. Laços de sangue, semelhança física de filhos e pais. Temor de uma carga genética desconhecida. Você já ouviu índole? Já? Quem já ouviu falar assim, e a índole dele? Não, todo mundo já ouviu. Como que você adota uma criança que você não conhece a índole? Que diabo é índole? Que você não sabe a minha. E se eu tiver índole de bandido, estou toda amarrada por dentro, cheia de remédio, tarja preta, para não te matar quando você faz uma pergunta dessa. Não se sabe, gente. Que história é essa de índole? Eu estou escrevendo. Tem um livro que a gente escreve, o Sábio também escreve. Então, a doutora Tânia da Silva Pereira, ela lançou um negócio no direito, que é o cuidado com o valor jurídico. Primeiro, uma coisa em direito é o valor jurídico, depois essa coisa vira princípio jurídico e depois ela pode virar lei. Então agora ela já está indo para o princípio jurídico. E de 2 em 2 anos ela junta um grupo de pessoas aqui em Portugal e publica, cada um escreve um capítulo. O Sábio está sempre junto e eu toda vez que posso estou junto também. E o capítulo que eu vou escrever agora, aliás tem que falar com o Sábio, que eu vou com o Sábio, chama-se As Bases Biológicas do DNA da Alma. Ali, meu amigo, lendo, o Lindomar não acredita nisso. Alguém de vocês já viu? Não, tudo bem, mas ele é psicólogo, ele sabe tanto ou mais que eu. Olha só, vocês já viram, às vezes,
um pai adotivo, uma mãe adotiva se parecer com o filho adotivo? Tá, eu vou resumir, porque o capítulo tem que ter 26 páginas, não sei o quê, então eu vou resumir. Olha só. Nós temos uma classe de neurônios chamados neurônios espelho. Eles ficam aqui, no córtex pré-frontal. Ai, obrigada. Esses neurônios foram descobertos há cerca de 10 anos, tem pouquíssimo tempo que se descobriu que nós temos isso. Eles são também chamados neurônios da empatia, porque eles nos facultam a capacidade de reconhecer a expressão facial no outro. Tá? Então agora eu olho para você e sei se você está atenta. Tá? E assim vai, né? Todo mundo sabe quando uma mãe franze o senho, ninguém notou. Aí você fala, deixa eu sair daqui que a minha mãe está brava. Que isso, a mãe está rindo, né? Eu sei, eu não está rindo mesmo. Deixa eu ver que ela vai lá, depois que eu estiver sozinho com ela, não vai ter risada nenhuma. Então, o autista não tem essa classe de neurônios. O autista não olha para você porque não interessa a ele sua expressão facial. Ele não é capaz de reconhecer. Então tá. Então, os músculos são os representantes ativos do movimento. Os ossos são os representantes passivos do movimento. Então, se eu decido levantar minha perna, quem levantou foi o músculo. Houve uma decisão cerebral, claro, e quem levantou foi o músculo, porque o osso mesmo não podia. Então, os músculos da face, eles são assim, eles são presos ao osso numa extremidade. Todos os músculos são presos em suas extremidades. E a camada mais profunda da pele na outra extremidade. Ao copiar a expressão facial do meu pai ou da minha mãe, com quem eu me identificar mais, e aí tem toda uma questão da travessia do complexo de Édipo, eu vou moldando a ossatura através das expressões e vou ficando parecido. É claro que isso depende da idade da adoção e da raça da criança adotada, claro, tá? Mas eu vou ficando parecido não só de personalidade, mas eu posso ficar parecido também. Então, o capítulo chama as bases biológicas do DNA da alma por isso. Aí tem um neurologista na família, neurocirurgião, muito bom que faz. Eu queria falar sobre o neurônio espelho, ele me mandou 23 textos em inglês. Aí encontrei com ele, 23 textos em inglês, tá brincando, né, gente? Ah, nossa senhora, nem se eu fosse americano. Mas tudo bem, eu li uns 4. Aí encontrei com ele e falei, ó, tá pronto o capítulo, vou mandar para você ver o que você achou lá da família do neurônio espelho. Aí falei o nome, ele falou, nossa, que emoção, é isso mesmo, o neurônio espelho é a base biológica do DNA da alma. Aí me deu mais força ainda, porque ele é super neuro, gente, ele é até doido, assim, para conversar com ele é difícil. Ele, no meio da conversa ele muda a língua que ele está falando, então você está falando francês, eu não falo francês, ah é, então eu vou falar inglês, ah não, ele é assim, maluquinho. Então, isso, o temor da carga genética desconhecida, a gente tenta minimizar nos abrigos. Quando a gente trabalha no abrigo, é técnico de abrigo, e sabe, por exemplo, se tem uma anemia falciforme, se tem uma coisa de diabetes, a gente avisa para a pessoa que vai adotar. É claro que nem sempre se sabe tudo. Mas esses exames, as crianças são levadas a médico, esses exames todos a gente procura saber para informar o casal adotivo. Pode lá, o par adotivo, o casal. Bom, então, gente, olha só, o que a gente faria? Primeiro a gente tem que identificar qualquer tipo de discriminação dentro de nós, qualquer tipo de preconceito. Freud diz o seguinte, quanto mais preconceituoso for um ser humano, mais ele sofre. Aquele que vai aceitando tudo, agora o Linomar deu força para mim. Quanto mais preconceituoso, mais ele sofre. Então, o que nos livra do preconceito? A nossa ética. Se nós formos seres humanos éticos, nós vamos poder diagnosticar o preconceito dentro de nós e vamos poder lutar contra ele. Então, o que são regras éticas na adoção? A verdade sempre. Agora, gente, não é a verdade... não tinha uma novela que a mulher falava assim, me poupe dos detalhes sórdidos.
Então você não precisa dizer para a criança, por exemplo, sua mãe te abandonou no rio, dentro de um saco de papel, dentro de um saco plástico, um bombeiro abriu, porque isso aconteceu uns anos atrás em Belo Horizonte, né? Abriu, era uma criança, não precisa dizer isso. Você pode dizer, sua mãe não pôde te criar, né? Você nasceu de outra barriga, ela queria o seu bem, e aí doou você para nós. Olha lá, gente, nossa linguagem está permeada de termos que revelam preconceitos. As relações adotivas. A relação adotiva é verdadeira, legítima. Escutei isso num história da adoção desse da gente ter. O rapaz falou para a filha assim, você foi adotado lá quando houve o processo da adoção você foi adotado. Agora você é nossa filha. Olha como é diferente. Acabou. Porque assim, para você vir para nós, você teve que atravessar um processo sancionado pelo juízo. Mas agora acabou. Sua certidão é essa, você é nossa filha. Achei isso ótimo. Que acaba com esse processo filho adotivo. Não, o processo acabou. Agora é nós. Né? Agora a confusão é aqui em casa. Ser livre é ter consciência das coisas que nos controlam. Quanto mais conhecemos nossos preconceitos, mais temos condições de enfrentá-los. E não duvidem. Gente fofa, boazinha, que vota, torce pelo mesmo time que você, que vota no mesmo candidato que você, é preconceituoso. Porque vocês também são, eu também sou. Com outras coisas, sei lá com quê. Mas com certeza temos que achar e trabalhar para cada vez mais diminuir. Tem mais alguma coisa? Ainda são as regras éticas. Devemos sempre ajudar as pessoas a tomar consciência do que é adoção. Isso é obrigação nossa. O que é adoção para nós? O que a gente pode passar? Isso é obrigação nossa. Nós que somos pais adotivos, que militamos em grupos de apoio à adoção, que entendemos como que a lei funciona, é obrigação nossa. Pessoas equivocadas dizem coisas equivocadas. E aí a gente estava conversando aqui sobre coisas engraçadas, né? Tinha uma babá quando os meus filhos eram pequenos, e ela saía para passear com os dois, o menino já pela mão e a menininha no carrinho ainda, e aí chegava uma vizinha e comentou, uma vez uma vizinha chegou e comentou com a babá assim, nossa, mas essa menina é tão diferente do irmão. Ela falou, pelo amor de Deus, não repete isso, eu já dou quase separação lá em casa. Você não repita isso, porque o marido dela já está desconfiadíssimo da diferença dessas crianças. A outra era uma pessoa de Itajaí, eu acho, não me lembro mais. Uma menina era negra e a outra era lourinha. As duas eram adotadas, não era nenhuma filha biológica. As duas eram de raças diferentes. E aí, uma chama irmã, outra chama irmã e passa pelo porteiro. Aí o porteiro falou, nossa, dona fulana, mas elas são tão diferentes. Cala a boca, trocaram no hospital, eu não quero destrocar. Se você lida de uma forma lúdica, você também instrui, tá? Então, focar na adoção, no acolhimento e não no abandono e na institucionalização, tá? Porque quando chega adolescente, gente, é impressionante isso, quando chega na adolescência, começa com uma historinha de querer conhecer, começa a ficar achando, por que me largou, o que eu fiz, e não sei o quê. Você está preocupado com lá? Vamos ficar preocupado com aqui? Porque olha só, para que haja uma adoção, para que alguém me queira, tem que ter alguém que não me queira, não me quis. Se alguém me quis, é porque alguém não me quis. Isso vai estar sempre, mas é assim, eu agora estou com 60 anos, meu cabelo está ficando branco. Então vocês podem falar mal de mim que eu pinto o cabelo, pinto mesmo, é assim, tá? Quando eu tiver 80, provavelmente vou andar de bengala. Sei lá, mas é assim. Então é assim. Alguém não te quis, mas eu te quis. Agora você larga quem não te quis pra lá e fica comigo que te quer e não me amola e vai deitar e vai dormir de tarde? Assim. E quando você puder conhecer as histórias de origem, você contar de onde você veio, qual o estado que você veio e essas coisas. Tá? Vamos ter mais?
Ah, olha que lindo! Alguém me mandou esse post num grupo de apoio à adoção. Leiam com calma. Eu nem vou ler, leiam com calma. Olha que coisa linda. Quer ler? Às vezes me faço essa pergunta: por quê? Por que enfrentar o preconceito? Por que enfrentar a burocracia? Por que ter o coração despedaçado em uma espera torturante? Mas então me lembro, em algum lugar, escondido em algum abrigo, existe uma criança, talvez um bebê negro ou uma menina loira, já com seus 7 anos de idade. Talvez um menino pardo especial, talvez não seja uma criança, talvez um grupo de irmãos, pedindo a Deus para que não sejam separados. E essa criança ou crianças são minhas, pertencem a mim e eu a elas. E eu simplesmente não posso esquecê-los, não posso parar de lutar por elas, não posso desistir delas. Então, por que adotar? Porque não há a menor possibilidade de viver sem meus filhos, que já existem, mas ainda não estão comigo. Família e saúde. Caiu como uma luva no meu batizado, vocês não acham? Aí eu trouxe para vocês. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, aproveitando essas histórias, né, eu vou contar a história de uma mãe que estava com a filha, não sei se eu já contei no grupo 83, contei, vocês relembram. Ela foi ao supermercado e começou a pedir no caixa do supermercado uma bala. Mãe, me dá essa bala, eu quero comprar essa bala. Aquela tal de bala fine, que eu nem sei o sabor, mas querendo a bala. E a mãe falou assim: não vou comprar bala nenhuma, né? Porque tem que dar educação, a mãe tem que ser educada. Aí a caixa do supermercado estava passando lá as compras. Engraçado, ela te chama de mãe. Mas ela não é filha. Disse a mãe. Vocês são tão diferentes, ela não parece nem um pouco com você. E a mãe responde da seguinte maneira: você não sabe o que aconteceu? E a criança lá ouvindo isso, ouvindo a pergunta, indiscreta, mal educada, curiosa. Mas quando depois a gente está no universo adotivo, a gente fica, as pessoas vão se calejando para brincar, para dar essa resposta lúdica, né? E a mãe responde: você não sabe a história dela? Ela era um anjo no céu, estava na fila para descer para a barriga da mãe, para a minha barriga. E toda vez que ela era a primeira da fila, Jesus falava assim: volta para trás, a barriga da sua mãe tem um nó, você não vai poder descer agora. E ela baixava os ombros e voltava para o último lugar da fila. Aconteceu isso, essa mesma situação, 3, 4 vezes. Na quinta vez, quando ela é a primeira da fila novamente, e Jesus vai dizer: a barriga da sua mãe tem um nó, volta para trás. Ela falou: não quero saber. Me põe na barriga de qualquer pessoa ali embaixo, que a minha mãe é muito esperta e a minha mãe vai me achar rapidinho. Não foi assim que aconteceu? E a criança, encantada, fortalecida, respondeu que sim. E a moça do caixa: nossa, que incrível! As pessoas estão despreparadas acerca da adoção. Nós que estamos aqui, muitas vezes já realizamos o nosso projeto adotivo, nós que trabalhamos com adoção, né, juízes, promotores, defensores, assistentes sociais, psicólogos,
nós temos que ter esse papel fundamental de educar para uma atitude adotiva. Mas vocês que estão aí, a gente pede muito para que vocês venham para cá, para que vocês saiam do quintal de Ana sendo evangelizadores dessa causa, que é uma causa de amor, é uma causa de inclusão, é uma causa contra o preconceito, é uma causa ética, pelo respeito às diferenças, pelo respeito às características de cada pessoa, a todos os arranjos familiares e principalmente respeito à vida. Uma vida com dignidade, uma vida em abundância. Porque uma criança, um adolescente sem família, ele não tem dignidade. A dignidade humana que a doutora Mônica colocou ali no princípio da Constituição Federal, que é a base da nossa Constituição Federal, está sendo violada. Por quê? Porque só numa família ele vai ter todos os outros direitos garantidos de forma individualizada. E ainda que essa família não tenha acesso, não tenha condições de acessar todos esses direitos, de garantir-lhes todos esses direitos, ela poderá pelo menos lutar para que ele tenha. Uma família de verdade faz isso. E a gente dizer que a pobre abandona, isso é uma mentira. A maioria da população brasileira é pobre e cuida dos seus filhos. E tenta lutar aí no hospital público, com todas as suas mazelas, na escola pública, com a falta de aula, falta de professor, carregando, levando a criança uniformizada, direitinho, para ter acesso a fazer valer todos esses direitos, a educação, a saúde, a escola. Então, nós convidamos vocês para virem para cá, para esse lado da militância. Não sei se tem aí o nosso vídeo da caminhada, não sei se todos viram. Foi uma caminhada linda, uma caminhada de muito amor na praia de Copacabana. Essa caminhada começou pequenininha, em 2010, hoje ela já aumentou. No dia 21, eram 33 grupos de apoio à adoção no Brasil caminhando em cidades diferentes. Porque alguns caminharam no dia 19 e outros caminharam no dia 27, 28, no final de semana seguinte. Não conseguiram conciliar na data. Mas foram para mais de 50 grupos caminhando. Vestindo a camisa da adoção. Que é uma camisa que fala por si só, porque às vezes a gente não tem espaço para falar, né? Às vezes a gente não tem oportunidade e ela fala por si só. Mas nós falamos, mas geram interpretações equivocadas, tipo assim, o que é essa sigla? ADO, C cedilha, A, tipo, O. Sigla, uma palavra. Adoção de árvore. De animais, até adoção de árvore. A adoção envolve a atitude adotiva pela nossa sociedade, pelo nosso vizinho, pela nossa comunidade aí, nossa cidade, na escola, no hospital que a gente tem que ajudar, pelo trânsito, meio ambiente. Tudo é atitude adotiva, esse cuidado. Mas a gente está falando de cuidado com gente. Gente que está sem essa possibilidade. E ninguém aqui pode se sentir menos pai ou menos mãe pela adoção. Vocês estão, inclusive a Lídia Weber, que é um psicólogo com inúmeras pesquisas do Paraná, da Faculdade do Paraná, ela tem estudos, pesquisas, estatísticas feitas que atestam
atestam que os filhos adotados são até mais bem cuidados que os próprios filhos que ficam nas suas famílias. Porque há uma dedicação, há uma vontade consciente, uma busca para a realização desse projeto da maternidade e paternidade. Há uma consciência. Vocês estão aqui fazendo o que a nossa lei manda, que é o planejamento familiar. Vocês estão aqui se planejando, se preparando para serem pais e mães de verdade. Não se sintam nunca menos e nunca ameaçados se um dia um filho desejar conhecer a sua família biológica. Bola pra frente. A gente se associa ao filho, dá o braço e vamos lá conhecer. E eu não vou fazer isso que você falou não, viu, dona Márcia, que é muito feio. Fica lá, ela não vai ver não, fica não sei quantos metros de distância. Eu vou chamar para tomar um café e comer um pão de queijo. E daqui a pouco eu tô dando um beijo, abraço e bola pra frente, né? Que faz amor se multiplica, gente. Dá ímpeto, né? Dá ímpeto. Mas então vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, deve ser para a Márcia. A minha pergunta é para a Márcia. A minha pergunta é quando ela fala do artigo que você está escrevendo, que tem a ver também com neurociência, e me parece, fiquei muito na dúvida no seguinte, no processo de habilitação, uma das coisas que a gente tenta desconstruir entre os habilitados é essa necessidade de parecer fisicamente com o filho adotivo, até porque a gente defende a adoção multirracial. Então a gente faz todo um trabalho de desconstrução de que este filho adotivo precisa ser parecido com os pais adotivos. Eu realmente já vi pais adotivos, crianças adotadas, que depois ficou parecendo com os pais adotivos. Mas também já vi várias outras crianças adotadas que não ficaram parecidas com os pais adotivos. E eu fico a pensar se fala isso no artigo, de que em razão desta empatia, há possibilidade de se ficar parecido com o adotivo, se aqueles pais que adotaram crianças e que essas nunca ficaram parecidas com ela, se não vão ficar extremamente frustrados de não ter gerado esta empatia. Porque na sua fala, eu confesso que eu já fiquei frustrada porque eu tenho 3 filhos biológicos e ninguém parece comigo. Então eu fiquei pensando, além da biologia, de que nenhum dos 3 tem nada parecido comigo, eu não devo ter nem nada de empatia porque eles continuaram não parecendo comigo. Então assim, foi essa minha preocupação bastante com os pais adotivos, se eles não vão ficar achando que o fato dessa criança depois não ficar parecendo com ele tem a ver da não formação deste vínculo familiar. Muito obrigada por essa pergunta. Olha só, super pertinente. O artigo só explica quem fica parecido. O final do artigo é: nenhum pai adotivo eficazmente preparado se preocupará com isso, tá? Eu termino o artigo assim. Então o que a doutora Mônica está falando é isso aí. Mas quando alguém disser, ué, esse menino parece com você, é por causa do neurônio espelho, ponto. Não é necessário ficar parecido e eu não sou contra, de jeito nenhum, adoção interracial, grupos de irmãos, nada. Eu sou pró-adoção. Mas no caso de ficar, também depende da idade, da raça, a raça tem que ser semelhante, depende da raça, da idade. No caso de ficar, a explicação é essa, mas é só isso. E concordo que a gente não tem que buscar semelhança física em ninguém. O que a gente tem que fazer é educar para ser um homem ético, um homem de bem. É isso aí. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Eu me chamo Júnior, estou com a minha esposa Priscila ali. Eu sou filho adotivo, fui adotado por 2 dias de nascido. Meus pais são brancos, sempre me criaram com todo amor e com nenhuma diferença, com 2 filhas biológicas, então eu venho de uma boa escola por conta da minha família. E a minha pergunta é que eu não sei se é um fator jurídico que a doutora vai poder auxiliar na resposta, ou se é um fator de informação. Eu não sei se todos são assim, mas eu tive acesso, quer dizer, cresceu mais o desejo de adoção visitando alguns abrigos
Eu sou cristão, a gente visitou alguns abrigos, eu me identifico com uma criança, e eu percebi que a comarca da Vara da Infância e Juventude da minha região tem uma fala diferente da comarca da Vara da Juventude da região onde é o abrigo. Percebi também que as pessoas que acabam se habilitando a criar essa casa de convívio, esse lar, esse abrigo, às vezes cria um vínculo afetivo com a criança e acaba trazendo informações que colocam a adoção a léguas de distância. Então eu queria uma ajuda, porque já há um vínculo por conta das minhas visitas ao abrigo, já há um vínculo com a criança, já há um vínculo dela comigo. A gente respeita o fator de não informar o desejo de adoção para não criar expectativa com a criança, mas por conta desse vínculo, a vara da minha comarca, da minha região fala uma coisa, da região do abrigo fala outra, a dona da instituição fala outra, e a gente fica meio perdido. E foi muito elucidador o que você apresentou hoje aqui, que a doutora, apresentou hoje aqui. Então eu quero uma solução, se é jurídica, se é informativa, se a gente faz isso de uma maneira pessoal, através de um advogado particular, como é que a gente encaminha a adoção diante dessas falas diferentes das varas? Bom, vamos lá. Primeiro é que a maioria das crianças que estão no abrigo não estão aptas à adoção. Essa é a primeira questão. Então, quando o habilitado ele vai visitar os abrigos, ele já tem que ter essa ciência de que a grande maioria das crianças que estão nos abrigos não estão disponíveis para adoção. Na minha vara, no caso, a gente, etapa obrigatória da habilitação é a visitação no abrigo. A gente tem que fazer 5 reuniões em GA e mais uma visitação pública nos abrigos, tá? Então, os abrigos são abertos e a gente tem essas visitações públicas, tem uma inscrição, porque eu não posso botar 100 dentro do abrigo, porque não cabe, 20 pessoas se inscrevem e a visitação tem visitação mensal e às vezes quinzenal, se tiver muita procura, que não deu para fechar o grupo, faz 15 dias. Bom, no caso você, me parece que você visitou um abrigo e gostou de uma criança, mas a primeira pergunta que eu tenho a fazer é se você tem ciência dela estar apta à adoção. Se ela está apta à adoção, a comarca em que você tem que entrar com a ação de adoção é a comarca onde está o abrigo e não a que você foi habilitado. Você tem que entrar com uma ação de adoção na comarca em que a criança está acolhida. Bom, como você vai entrar com essa adoção? Ou com um defensor público ou com um advogado. Essa adoção vai ser deferida ou não? Aí o juiz é que vai ter que analisar caso a caso. Mas se já há esse interesse, se você sabe que ela está disponível para adoção, você pode ingressar com essa ação de adoção. Agora eu quero lembrar a você que existe uma fila que está com 45.000 pessoas cadastradas e que se tem que se obedecer uma ordem da fila. Então, se você entrar com essa adoção e o juiz entender que você está atrás da fila e que tem pessoas na frente, ele provavelmente vai descartar esse seu processo de adoção. Mas ninguém no país está impedido de peticionar. Isso está na Constituição Federal. Qualquer pessoa pode peticionar qualquer coisa, até divisão do planeta Marte. Você pode peticionar. Se vai ser deferido ou não, é outra coisa. Então, se você tem interesse a estar habilitado, a criança está disponível para adoção, eu peticionaria. E aí o juiz vai ter que apreciar o seu pedido, se existe pessoas na frente, se não existe pessoas nas frente, e como essa questão. Quanto à questão do abrigo em si, infelizmente a gente tem muitos abrigos que, além de não preparar a criança para a adoção, dificultam a adoção das crianças e querem prendê-las eternamente no abrigo. Isso é fato, vários abrigos têm este problema e, infelizmente, eu tenho tido alguns problemas em família acolhedora também com este assunto. Né? Eu tive um problema esta semana com família acolhedora envolvendo uma adoção de um adolescente de 12 anos, em que eu apresentei primeiro a pretendente, a menina rejeitou, o adotante disse que a família atrapalhou o procedimento. Eu entendi que poderia ser que a menina alega que não gostou das pretendentes, e até então achei. Eu indiquei o segundo pretendente. E aí aconteceu a mesma coisa, o que já me levou a crer que realmente a família está atrapalhando todo o processo de adoção. Então, assim, isso acontece, tanto no abrigo quanto no programa Família Acolhedora. Mas aí realmente tem que ter um preparo da equipe técnica,
no sentido de que isso ocorra, mas não ocorra, né? Mas assim, se você está interessado, está habilitado, a criança está disponível, peticione. O máximo que pode acontecer é ser indeferida, mas você tem o direito de peticionar. Sim, outra pergunta. Sendo essa criança maior de 10 anos, ela pode informar a preferência pela questão de empatia? Sendo a criança maior de 10 anos, no meu, se fosse eu, juiz, eu estou dando como eu já afastaria, se você tem empatia com ela e ela com você, eu já afastaria a ordem do cadastro por causa da questão de idade. Eu já afastaria a ordem de sentença por essa questão. Porque está muito acima da idade e não tem nenhum sentido eu chamar uma pessoa do Acre que colocou 11 anos, vou botar um exemplo, para conhecer a criança já existindo um casal habilitado na comarca ou na comarca semelhante que tem empatia com essa criança. Porque o cadastro está aqui para ajudar e não para atrapalhar. Então, a meu ver, sendo esta a idade, já é um facilitador para o seu pedido ser deferido. Obrigado. Posso só complementar a resposta, porque eu acho que isso também atinge a profissão, né, dos defensores e advogados. Hoje, com essa relação de visita em abrigo e vinculação de afetividade e afinidade com crianças que estão em um momento de definição da sua situação jurídica, porque é para isso que elas estão lá, né, elas têm um prazo de 2 anos para resolver essa questão. A busca ativa, a moda antiga, que é essa que você fez, que é ir até o abrigo e conhecer a criança, que hoje, nas comarcas que hoje funciona efetivamente esse instrumento que eu disse, a criança está no momento de definição da sua situação jurídica. Ou ela vai voltar para a sua família de origem, ou ela tem que estar se preparada, tem que estar sendo preparada para ir para uma família adotiva, um ou outro. Nas comarcas que isso funciona, provavelmente você não vai conseguir, porque eu atuo em mais comarcas do que só do Tramonho, e a gente percebe que há uma vinculação dos julgadores, e especialmente do Ministério Público também, com relação eu não gosto de chamar o cadastro nacional de fila, porque eu não acho que seja uma fila. Eu acho que é um cadastro público que vira fila quando há uma criança concreta. Então, vou chamar de fila aqui, porque a gente estava chamando de fila antes. Então, assim, há gente que pode ter o perfil dessa criança antes que você na sua região ou naquela comarca. E aí é exatamente o que ela falou. Entretanto, há casos também, como a doutora Mônica falou, que se tiver condições especiais, uma criança mais velha, uma criança que tem difícil colocação no cadastro, e acho que é importante a gente falar disso aqui e agora, que o cadastro, se fosse, no teu exemplo de busca no Acre, a gente não ia conseguir. A gente não consegue ver nem o Rio, né? A terceira vara não vê a primeira, muito menos ver o Acre. Então, assim, o máximo que vai acontecer é ver nessa comarca que você buscou, porque os habilitados dessa comarca que você buscou vão estar lá. Né? Esses têm na lista dessa comarca. Agora, para olhar para a cidade do lado, eles não estão tendo acesso com o CNA que há hoje. O CNA hoje está falho. Entendeu? Então, doutora Mônica, eu vejo nas palestras que a gente dá lá no quintal para pessoas que estão se preparando para a habilitação uma preocupação muito grande relativa aos processos que eu sempre falo lá. Olha, a primeira forma é a forma cadastral, é o cadastro da criança destituída. A segunda forma é aquela criança que está em destituição e por suspensão do poder familiar, ela é liberada para adoção. Esse processo demora muito, esse processo é muito traumático, esse processo é difícil, a mãe pode recuperar, ou o pai, né, biológico, pode recuperar essa criança. Gostaria de uma palavra sobre essa situação, de quando a criança ainda está vinculada à sua família de origem e há uma ação de destituição do poder familiar em curso sobre a criança que está sendo entregue em adoção para a família adotiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que as crianças já sejam disponibilizadas em guarda quando o juiz dá uma decisão, não uma sentença, dentro do processo de perda do poder familiar, que essa decisão se chama suspensão do poder familiar, ou seja, não é perda, é só suspensão, é menos do que a perda.
Com essa suspensão, a criança que está acolhida ela já pode ser encaminhada para algum pretendente de adoção que esteja habilitado e incluído o cadastro nacional de adoção. Só que o processo não está terminado. Se o processo não está terminado, eu diria para você, risco alguns riscos porque não tem trânsito em julgado. Só que o juiz, quando dá a decisão de suspensão do poder familiar e encaminha para o cadastro, são processos em que ele tem já praticamente absoluta certeza que não vai ter inversão. São processos que tem estudo técnico, tem estudo social, estudo psicológico. Aqui no Rio de Janeiro a defensoria sempre recorre, às vezes é processo que tem agravo já julgado. E aí a gente faz esse caminhamento, só que sem a sentença transitada a gente não pode dizer que risco não está. Não existe. Mas eu posso dizer que eu sou juíza desde 1997 e eu não tive nenhum caso até hoje de reversão de guarda. Então, assim, não é uma coisa comum, até porque a gente faz, em média, na minha vara da capital, que é de 2007, que eu estou até 2017, a gente faz de 200 a 300 adoções por ano. Então, assim, eu não tive nenhum caso de reversão. Então, assim, eu não posso dizer que nunca vai haver. Mas é uma coisa bastante rara de acontecer aqui no Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro, de modo geral, os tribunais de justiça normalmente mantêm as decisões. Como você pode ter certeza de que o caso não tem risco? Você tem que estar assistido por advogado ou pela defensoria pública. Nunca entre em processo judicial sem ter alguém que lhe assessore juridicamente. Isso é básico. Desde uma ação de despejo até uma ação de adoção, você tem que ter uma assistência jurídica. Esse é um direito de todos. Tem condição de pagar advogado, tem advogado. Não tem condição de pagar advogado, usa a defensoria pública. Eles é que vão ter leitura do processo e vão avaliar o processo. E aí vocês vão ter que tirar todas essas dúvidas que você tem no processo com a pessoa que está lhe assistindo juridicamente. Então, assim, eu vejo muitas pessoas adotando fora do Rio de Janeiro, essa é uma questão que eu gostaria de levantar, crianças que não estão destituídas por sentença, que só estão com decisão e que ainda chegam nas comarcas e não tem advogado e faz petição de mãozinha. Vão embora, leva a criança, o processo fica lá no outro estado da federação. Depois de uma reversão, não comprar o processo, não dá. Vai fazer uma adoção fora do estado, vai ter que ter advogado. Porque quem vai acompanhar o processo lá no estado da federação? A defensoria pública do estado da federação vai ficar ligando para você para te dar andamento de processo? Você vai conseguir, dentro do Rio de Janeiro, ligar para o Maranhão e falar com o defensor público do Maranhão? Não vai. São dois defensores do Maranhão inteiro que não vai te atender o telefone. Eu estou lhe falando isso porque às vezes acontece também de parte querer ligar para a vara e querer ter andamento do processo do telefone. Não tem essa possibilidade. O andamento do processo vocês vão ter com quem? Advogado e defensor público. Tem que ter confiança neles. Porque também às vezes chega a parte lá dizendo assim, mas eu tenho advogado, eu não confio nele, então troque. Porque não é possível uma coisa dessa. Porque às vezes eu quero saber se é assim mesmo, não. A senhora tem que confiar no advogado. Se a senhora não confia no seu advogado, ela vai falar uma outra. Porque não é possível que a gente... Eu não tenho. Eu tenho impedimentos da informação dos processos para as partes. Então, assim, não tem como se fazer isso sem o advogado ou o defensor. E, sobretudo, quando for ao estado da federação. Porque vocês estão trazendo a criança e o processo está ficando. E aí, alguém tem que acompanhar aquele processo, gente. Não é possível trazer a criança, ficar 2, 3, 4, colocar a criança aqui, o processo no outro estado, e ninguém acompanhando o processo. Aí, de repente, quando vai ver, perdeu o processo. Ficaram 4 anos com a criança, ninguém acompanhou o processo. Tem que acompanhar. O processo tem que ter um acompanhamento devido. Então, assim, eu realmente não indico pessoas adotarem fora do estado da federação sem acompanhamento dos processos existentes. O processo tem que ser acompanhado. Alguns juízes declinam o processo para tomar cada pessoa. Quando acontece isso, o rapaz que falou comigo de Maricá, o casal de Maricá, a criança deles é de Goiás. No caso, a juíza de Goiás mandou o processo para mim. Esse é mais fácil, porque é acompanhamento aqui. Mas nem todos os juízes têm que ter o processo. Então, você vai no Amazonas, pega uma criança, o processo no Amazonas e não acompanha o processo? 2, 3 anos desse processo lá, sem ninguém acompanhar o processo? Isso não é possível, porque aí realmente há possibilidade de maiores problemas no futuro.
Né? Às vezes, o processo de adoção, criança precisa de neuro, de fono, de psicopedagogo, tem fotografia das festas, não junta nada no processo. Estudo no colégio particular, tem plano de saúde, tudo sempre está juntado no processo. Então, assim, tudo que você tem a seu favor na adoção, você vai guardar tudo documentalmente para juntar no processo. Então, às vezes, as partes não juntam, porque não foi na defensoria, não foi no advogado, não juntou nada. Aí você vai saber que a criança era especial, na hora da audiência, não tem nada aqui. Às vezes adotou o bebê, 2 dias. Aí a criança descobre que é autista por um ano, mas assim, o processo não acabou. Então você tem que juntar tudo isso no processo. Né? O estudo que relativo à criança tem que ser juntado no processo. Então sempre tem uma assistência jurídica. Isso é um direito, não é um dever. É um direito que vocês têm. Se vocês não entendem dos termos jurídicos, alguém vai ter que auxiliar vocês para isso. Eu falo sempre, vai no dentista, está com dor de dente, vai no dentista. Está com doente, vai no médico. Mas tem que ter processo, tem que ter alguém que entenda de processo. Não adianta você ficar lá perguntando para o vizinho: quem quer concursos ao juiz? Vamos lá. Quem quer vista ao MP? Atos da serventia. Você não entende nada disso, não adianta você vai ficar perguntando. O seu vizinho vai te dar a resposta errada. Porque ele também não entende disso. Não adianta fazer essa pergunta, porque tem antes. Não é? Aí pergunta as coisas assim, e às vezes, os andamentos anotados, não dá para entender o processo, só pegando o processo. E para pegar o processo tem que ser o defensor ou o advogado. Então não vai dar para explicar. Às vezes a pessoa fica achando que você está com má vontade, porque não quer te explicar, mas não tem condição de explicar sem ler o processo. Aliás, é para isso que existe advogado. Também se não fosse para ler os processos, para que seria o advogado? Não seria para nada, né? Pode fazer uma petição que alide sem advogado? Eu sempre achei, por pouco conhecimento jurídico que eu tenho, que se alide tem que ter um advogado, tem que ter advogado ou defensor público, não pode, né? A única possibilidade que eu conhecia para não necessitar de advogado é ter o trânsito julgado da sentença, a criança está completamente liberada, não tem lide, e aí tem uns artigos do ECA, a pessoa pode peticionar direto. Mas existe isso? Primeiro, só para entender, eu estou confuso. Fora do Rio de Janeiro existe, eu já vi. Que eu já vi diversas comarcas que não tem defensor público, que não tem advogado ativo e que a comarca também não existe advogado. Vá para o interior da Bahia, interior do Maranhão, que não existe nada disso. E aí a pessoa faz de próprio punho, um cartório, e começa a iniciar. Mas o sistema jurídico autoriza isso? Não, a meu ver, na minha opinião, não autoriza nem com trânsito julgado, porque eu exijo advogado ou defensor público, porque eu quero que leia a ação da DPF. Porque mesmo com a ação de perda do poder familiar, por exemplo, eu já tive 2 casos complicados. Eu já tive uma ação de perda do poder familiar em face da mãe, transitada em julgado, a pessoa foi lá e entrou com a adoção, no curso da adoção, o pai fez registro no cartório. Direto no cartório. Na hora de averbar a perda do poder familiar, vem a dúvida do cartório. Só consta da mãe, mas não consta do pai. Não estava o pai na ação de perda do poder familiar. Teve que fazer nova ação de perda do poder familiar com o pai. Porque estava transitada julgada para quem? Para a mãe. Já tive 2 casos desses. 2 casos que se descobriu quando o mandado chegou no cartório. Que o pai fez o registro diretamente no cartório, o reconhecimento. Aí foi averbada a mãe já estava. Então assim, a meu ver, apesar do artigo 166, dizer que no caso de trânsito em julgado, as partes podem peticionar sem advogado e sem defensor, considerando que no Rio de Janeiro a defensoria existe em todas as comarcas de infância, eu recomendo que mesmo nesses casos as petições venham pela defensoria pública ou pelo advogado, para lerem o processo inteiro. É uma segurança para a parte ler o processo inteiro. Bom, no interior, já vi de tudo. Você provou a dúvida agora. Assim, 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 um homem pode, de posse na DMV, de uma criança, ir em cartório e registrar essa criança sem a presença da mãe. Mas uma genitora nesse caso. Mas uma genitora foi destituída do poder familiar. Como é que esse cara conseguiu, porque ele não tinha preparado? Olha só, houve a sentença de destruição, saiu mandado. A gente não tinha ciência de que o José da Silva foi lá no cartório e fez reconhecimento de paternidade.
Eu não tinha ideia que era José da Silva. A mãe tomou uma criança. A criança foi deixada no abrigo. Eu tinha certidão da criança. Só estava em nome de quem? Maria da Silva. Mas uma dúvida, o Zé da Silva é o genitor? Não tem a menor ideia. Ele foi lá no cartório e registrou. Ele registrado estava. Como é que a gente vai saber? Eu não sei registrar o José da Silva. Ele foi no cartório, registrou a criança e sumiu. Tomou como certo na nossa vida. Não tenho a menor ideia quem é o José da Silva. Na hora que eu fui fazer a violação, eu descobri que existia um José da Silva. Aí o que acontece? Vista de novo o MP. Para o MP entrar uma ação nova de perda do poder familiar em face do José da Silva. Aquela pessoa que entrou com a ação de adoção, achando que estava tudo lindo e maravilhoso, porque já tinha a DPF transitada em julgado, se deparou com uma nova DPF em face do José da Silva. Então, assim, esses riscos podem acontecer. E é ideal é que a pessoa tenha ciência do processo. Outra coisa que eu recomendo: ação de perda do poder familiar, cópia da primeira folha última, guardada na sua casa. Quem vai tirar a cópia? Seu advogado ou defensor público. Você não tem acesso? Você não vai poder tirar a cópia se você não tiver assistido. Se você não tiver assistido, você não tem como ter acesso. Eu recomendo que você tenha a cópia do processo inteiro na sua casa, para ler e saber todos os fatos. E depois, quando a criança crescer, como ela falou, a criança de 2 anos, eu acho que não precisa dizer que foi encontrada afogada dentro da lagoa da Pampulha. Mas isso tem que ficar guardado no registro da família até saber o momento que o porventura vai revelar a situação. Não vai revelar para a criança de 2 anos. Né? Vai revelar depois do tempo. Não precisa ter um dia da revelação também. Não, esses detalhes sórdidos, essa criança que tem 2 anos, com 20, com 18, ela já vai poder lidar com o jogo fora. Não pode. Mas eu recomendo que tenha um processo. Na minha vara, eu autorizo tirar o adotante, tirar a cópia da habilitação inteira de pelo poder familiar. Tá? A parte, eu recomendo que guarde. Tem um outro fator também. Tudo já aconteceu na minha vara. Todo mundo diz que caiu uma coisa difícil, caiu na minha mão. Eu já tive casos de transplante de medula, em que a família adotiva teve que sair atrás da família biológica. A criança estava com leucemia, o que aconteceu? A família teve que correr atrás da família biológica para saber se estava andando. Então é uma coisa que alguém pode imaginar que isso vai acontecer. Mas se ela não tivesse processo de ADPF, estava com tudo ali guardadinho, no momento que a criança estava doente, vai dizer que vai processo? Pode, né? Mas o nosso aqui, a gente está caindo na conclusão que era no Rio de Janeiro, que os arquivamentos demoram 5 dias. Mas às vezes ela adotou no Pará. Quem vai desarquivar o processo lá no Pará para ela e mandar para o Rio de Janeiro? Então, assim, eu recomendo que entrou num processo, advogado e defensor público. Ah, está demorando demais o processo. É para procurar o defensor público para reclamar, gente. O defensor público tem que pressionar os autos. Entendeu? Se está demorando demais, ele tem que tomar as providências. Você tem que estar assistindo. Aí, quem parte também que pega a criança e, sinceramente, desculpa, ele tem 6 mil processos, eu tenho 6 mil processos. Tem gente que fica com a criança e desaparece e nunca mais vai fora. Realmente, esses processos ficam ficando no final. É a realidade. Porque ninguém pressiona nos autos. Então, assim, tem que pressionar nos autos, tem que entender de direito. Eu não recomendo de fazer nada de mãozinha. Lá no caso do rapaz de Juiz, que a criança já estava no Rio de Janeiro, às vezes o juiz não tem defensor. Tem advogado dativo, demora 20 a 30 dias para nomear um dativo, pela ordem. Quem fica 20 a 30 dias na cidade para nomear um dativo? Não? Isso é Goiás, na Maranhão, na Bahia, e mil vezes pior. Então, aí, infelizmente, São Paulo não tem defensor advogado. São Paulo não tem defensor advogado. É uma coisa tristíssima, não tem. Não podemos reclamar. Não tem. Outro dia eu fiz uma adoção com São Paulo. A adotante ligou dizendo: ah, mas o juiz determinou que a certidão seja feita aí. Eu falei: mas pelo amor de Deus, por que a certidão vai ser feita aqui no Rio de Janeiro? Porque ele nasceu no Rio de Janeiro, tá bom, senhora, mas a gente pode fazer a certidão, mulher mora em Praia Grande.
Por que a certidão nova não sai para grande? Cada vez que ela perder a certidão, ela tem que vir no Rio de Janeiro para pagar a segunda via. Tem sentido isso. Está escrito expressamente na lei. E no caso de adoção, o adotante está escrito expresso. O adotante pode optar em fazer a certidão pelo local do seu domicílio. Está na lei. Alguém peticionou para pedir isso ao juiz? Ninguém peticionou. Aí eu perguntei, mas a senhora tem advogado? Não, não tem advogado, aqui não tem defensor público. Aí eu falei, então procura um advogado ativo. Ah, me disseram na vara que agora já tem sentença, não pode ter advogado ativo. Tem que ser antes da sentença. Resultado, não conseguiu, a sentença foi feita no Rio de Janeiro. Ela me mandou pelo correio o mandado, e eu mandei fazer no Rio de Janeiro e postei para ela de novo. Agora ela não certidão tinha que ser feita em São Paulo. O que está sendo feita no Rio de Janeiro? A certidão do Rio de Janeiro era para ser cancelada. A nova podia ser feita lá em São Paulo. Aí eu fico pensando, se o advogado peticionasse se citasse o artigo, o juiz tinha mandado para ela. Quer dizer, o juiz não tem de parte, ela não tem advogado, como é que resolve isso? Pensando, se ela estivesse assistida, ela já estava com a certidão no município dela, estava interessada. Para que alguém quer ter uma certidão? Vamos lá, a pessoa nasceu no Oiapoque, lá em Roraima. Quem quer ter uma certidão no Oiapoque? Para quê? Cada dia que precisar da certidão, a certidão está longe desse jeito. A certidão da adoção tem que ser feita na comarca do domicílio. Acho que para mim isso é caríssimo, está expresso na lei. E outra coisa assim, eu lembro de palestra lá na EMED, não sei se ela estava, Petrópolis fazia ação de adoção em nome das partes. Mas assim, tem que lembrar que quem faz a ação, na verdade, é um secretário da Glória. E aí você tem que lembrar, igual em juizado especial civil, como é que é o atendimento? Você vai lá, te mandam lá para um grupo de estagiários que faz a inicial, você assina sem advogado, depois acompanha a pessoa sozinho. Assim, Petrópolis talvez eles tenham lá um esquema melhor. Desculpa, eu esqueci o nome do juiz, você lembra? Mas é Teresópolis, né? Então é Teresópolis, troquei. Porque não era um lugar, era um juiz na época. Não era um lugar que era Helena Baia. Porque Helena Baia era de um e era de outro. Helena Baia é Teresópolis. Né? Então era Petrópolis mesmo. Não, era. Aí ele lá. A questão do artigo 66 realmente fala que havendo trânsito julgado não precisa advogado. Está expresso isso. Sim. Eu realmente acho que esse artigo, isso é minha interpretação, ele é incompatível com o artigo 133 que fala da dispensabilidade do advogado do defensor público. A meu ver, esse artigo 66 viola o 133 da Constituição Federal e existe o esteja representado. Tem muitos juízes que entendem que não viola e permite que as partes façam de cunho obrigatório. Agora, lembrando que a parte fazer de próprio punho não significa, que eu também já vi, servidor fazer pela parte. Então, o psicólogo, o assistente social que está atendendo o caso não pode pressionar pelos adotantes, porque aí então vai ficar falta de ética. Então, os adotantes podem pegar uma folha de papel e fazer de próprio a petição para aquelas varas que os juízes entendem que não precisa de advogado ou defensor público. Agora, eles não podem ser auxiliados pelo corpo da vara, servidores, assistente social e psicólogos, porque quando fala no artigo 66 fala de próprio punho. Então não é para entregar no delito. Eu não concordo com o delito. É para você pensar também na felicidade do servidor que ficou incumprindo a função de fazer inicial, né? Na hora que a pessoa ser atendida. Acaba que viabiliza, de certa forma. Porque o que acaba acontecendo é o que acontece no GES, né? Acho que seria uma solução. Aí você terceirizar efetivamente para alguma universidade. Agora, a verdade é que no Rio de Janeiro isso é tão pouco, João, porque 80% dos processos são feitos com suspensão do poder familiar. Só uns 20% que são feitos com sentença transitada de julgado. Então, também isso é a minoria dentro dos processos do Rio de Janeiro. Já vi as missões, só pode ter esse sistema. Mas eu já vi vários casos. As situações do país, as divergências do país é algo simultâneo. Então, por exemplo, na Bahia, é um juiz para atender 4 comarcas. Um para o outro para atender 3.
E defensor público não existe. E não existe nem capaz de pagar nenhum advogado na cidade. Não tem advogado na cidade. Aí realmente não sei como faz. Se eu me perguntar como faz, eu não sei de responder. Eu não sei como trabalhar assim. Aquele caso que aconteceu em Monsanto, que sabe, não tinha defensor público para assistir os pais. Você cita, mas não tem defensor público nem advogado ativo. E nem advogado particular. Entendeu? Então, assim, é um complicador. Porque eu não sei como trabalhar nessa total falta de constante. Bom, eu gostaria de registrar aqui um esclarecimento para a Renata Januzzi, que fez uma pergunta terá assistido a gente pelo Face. Você, Renata, pode com certeza ligar para o Quintal e participar da visitação, porque na época que ela fez o curso não havia essa visitação.